Jonas nunca fora um homem que esperava milagres. Desde menino aprenderá que a vida dava pouco e cobrava muito. Cresceu em casas alheias, passando de parente em parente, e durante anos pensou que seu destino era apenas sobreviver, nunca viver de verdade. Mesmo assim, havia nele uma fé discreta, quase tímida, que insistia em permanecer. Não era a fé barulhenta dos sermões fervorosos, mas aquela que aparece no silêncio, quando a alma está tão cansada que só consegue murmurar o nome de Deus. Aos 38 anos, casado com Sara e pai de 2 filhos, Elias e Júlia, Jonas estava cansado. Trabalhava em 3 lugares diferentes, dormia pouco e comia mal. Sara, costureira, sustentava metade da casa com pequenos consertos. Ambos ainda tinham esperanças, mas era aquela esperança humilde, que anda devagar e teme decepcionar. Foi nesse contexto que a primeira grande virada aconteceu. Mateus, o patrão para quem Jonas trabalhará por quase 20 anos, era um homem solitário. Viúvo, sem filhos, vivia de forma simples, mas tinha um coração enorme. Sempre repetia a Jonas: "Você é o filho que nunca tive." Jonas sorria, achando que era apenas um elogio de velho. Não imaginava que essas palavras guardavam algo maior. Quando Mateus adoeceu, Jonas cuidou dele como pôde, levava remédio, preparava sopa, limpava o pouco que o idoso permitia. Não fazia isso por interesse. Fazia porque sabia que, em algum momento da vida, alguém precisa ser cuidado, e porque Mateus sempre fora uma figura paterna. A morte chegou numa manhã fria de julho. Jonas carregou o caixão com as próprias mãos e chorou como não chorava desde a juventude. Era como perder mais do que um patrão, perder um capítulo inteiro da própria história. Dias depois, o advogado de Mateus chamou Jonas ao escritório. Sara foi junto, segurando sua mão com força. Os filhos ficaram curiosos, mas Jonas só disse que era coisa de papelada. O advogado abriu uma pasta grossa e falou com extrema calma: "O senhor Mateus deixou tudo para você, Jonas." A palavra tudo assoou como trovão. Jonas parou de respirar por alguns segundos. "Desculpe, como assim, tudo?" perguntou, confuso. "A casa, o terreno, o armazém da estrada, a caminhonete velha, as ferramentas, a pequena poupança. Tudo está no testamento. Ele dizia que você cuidava dele como um filho. E que confiava mais em você do que em qualquer parente distante." Sara levou a mão à boca. Os olhos se encheram de lágrimas. Jonas ficou olhando para a mesa como se o mundo estivesse longe demais para alcançar. O advogado entregou uma chave antiga, enferrujada, que parecia ter sido usada por décadas. Ele pediu que eu entregasse isto em mãos e dissesse: "Use bem o que Deus coloca nas suas mãos." Jonas fechou os olhos. A chave pesava como se fosse de ouro. A frase queimou por dentro, acendendo algo que ele não sabia definir. Ao visitar a casa herdada, Jonas sentiu o coração acelerar. Era pequena, mas sólida, com um quintal largo e um galpão ao fundo. O armazém, a poucos minutos dali, era modesto, porém cheio de potencial. A estrada movimentada trazia clientes diariamente, e Jonas já conhecia o funcionamento de cada prateleira, afinal, passará grande parte da vida trabalhando ali. Sara chorou ao entrar na casa. Tocou as paredes com delicadeza, como se tocasse um sonho. "Jonas, e isso é uma bênção enorme." "É Deus respondendo anos de oração", sussurrou ela. Ele assentiu, mas ainda parecia atordoado. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Jonas ajoelhou-se no chão de madeira. Sentiu o cheiro de poeira antiga, ouviu o vento entrando pela fresta da janela e, pela primeira vez em muito tempo, rezou com voz firme: "Senhor, se isso veio das tuas mãos, me ajuda a honrar. Eu não quero estragar o que recebi. Ensina-me a ser digno." Não sabia que aquela oração seria não apenas o início de uma bênção, mas também o início de uma prova. Porque toda dádiva vem acompanhada de um teste, e muitas vezes, o maior inimigo de um homem abençoado não é a falta, mas o excesso. Não é a miséria, mas o orgulho. Nos dias seguintes, Jonas trabalhou como nunca.
Limpou o armazém, organizou o estoque, refez as prateleiras. Os caminhoneiros ficaram surpresos ao ver a mudança, elogiando o novo dono. Alguns diziam que a energia parecia diferente, mais viva. Com o tempo, porém, uma sensação estranha começou a surgir dentro dele, já de que ele finalmente tinha vencido. E com essa sensação, uma semente silenciosa foi plantada, a semente que cresce quando o homem esquece de quem veio o milagre. Mas no início, tudo ainda era luz. Tudo ainda era gratidão. Jonas caminhava pela casa nova como se carregasse ouro nos bolsos. Abraçava Sara com mais força, brincava com os filhos, planejava um futuro que antes parecia inalcançável. Mal sabia ele que a verdadeira prova não estava em receber a bênção, mas em conseguir mantê-la sem deixar que o coração se corrompesse. Porque a maioria das pessoas não cai quando está no fundo. Elas caem quando estão no alto, quando acreditam que o alto é obra apenas delas. E Jonas ainda aprenderia essa lição da forma mais dura, perdendo aquilo que mais amava, para descobrir o valor daquilo que nunca deveria ter deixado de honrar. Para continuar viajando por histórias como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho. A aventura está só começando. O primeiro ano após herdar o armazém foi um período de pura transformação para Jonas. Pela primeira vez na vida, ele acordava com a sensação de que o futuro podia ser construído e não apenas tolerado. Todos no vilarejo percebiam a mudança, e o armazém de Mateus, antes sempre vazio e silencioso, agora era vivo, organizado, cheio de movimento. Jonas atendia a cada cliente com um sorriso sincero, oferecia café recém-passado, conversava sobre a estrada, perguntava pelos filhos de cada caminhoneiro. Era como se, naquela fase, ele ainda lembrasse claramente que tudo aquilo não era seu por merecimento, mas por graça. Nas primeiras semanas, Sara ficava sentada no balcão observando o marido trabalhar. Via nele uma luz que há muito não via, e uma combinação rara de humildade e alegria. Quando fechavam as portas ao entardecer, caminhavam juntos pela estrada, falando sobre sonhos pequenos, reformar a cozinha, comprar cadernos novos para as crianças, fazer uma pequena horta no quintal. Tudo parecia possível, e tudo era celebrado. Com o tempo, a clientela aumentou tanto que Jonas precisou contratar ajuda. Chamou um rapaz jovem, Tomé, que admirava Jonas profundamente. Trabalhar com o senhor vai ser uma honra, disse o rapaz, quase reverente. Jonas riu, um riso leve, genuíno. Aqui ninguém chama ninguém de a senhor. Somos só trabalhadores tentando seguir a vida. Mas a prosperidade, quando chega rápido demais, mexe com o coração humano. O que antes parecia milagre começa a virar costume. E o que era motivo de oração vira motivo de rotina. O primeiro sinal de mudança em Jonas foi pequeno, tão pequeno que Sara só notou porque conhecia bem o marido. Ele parou de agradecer pela comida. Não por maldade, mas porque estava ocupado demais. Depois, começou a chegar atrasado no culto aos domingos, sempre com a mesma desculpa. O armazém tá crescendo, Sara. Não posso largar tudo para orar agora. Ela tentou conversar. Jonas, você sabe que isso tudo só foi possível porque Deus abençoou. Ele sorriu, mas com outra expressão, menos doce, mais segura de si. Eu sei, mulher. Mas Deus também ajuda quem trabalha duro, e eu tô trabalhando duro demais. Uma frase aparentemente inofensiva. Mas ela feria profundamente um princípio simples, e a bênção é de Deus, não do esforço humano. O esforço apenas a mantém. Com os meses, Jonas começou a andar diferente. O passo ficou mais firme, o peito mais estofado. Os vizinhos passaram a elogiá-lo. Ah, Jonas, você nasceu para ser grande. Nunca vi empresário tão competente. Merece cada centavo que ganha. E cada elogio regava a semente do orgulho que, devagar, começava a germinar. O armazém prosperava. Caminhoneiros faziam fila. Viajantes comentavam sobre os preços justos e a simpatia do dono. Jonas começou a investir em novos produtos, ampliou o espaço, trocou a caminhonete velha por uma mais nova e pintou a fachada com cores vibrantes.
E, sem perceber, passou a falar menos de Deus e mais de si. Esse negócio só tá crescendo porque eu tenho visão, dizia. Eu faço as contas certas. Eu sei negociar. Sara ouvia em silêncio. Não queria confrontá-lo, mas sentia algo apertando o peito. Lembrava-se da frase do testamento, e use bem o que Deus coloca nas suas mãos. E temia que Jonas estivesse se esquecendo da segunda parte, a parte onde a bênção precisa ser honrada. Os filhos também perceberam a mudança. Elias, o mais velho, de 11 anos, tentou conversar. Pai, hoje tem apresentação na escola, você vai? Hoje não dá, filho. O armazém tá cheio, e eu preciso acompanhar. Mas você prometeu. Jonas, sem olhar, respondeu. Eu sei. Mas promessa não paga boleto, entende? Elias guardou o silêncio, mas ficou com os ombros caídos. Júlia, menor, abraçou o irmão. Sara viu de longe e sentiu as primeiras rachaduras na casa. Com o crescimento do negócio, Jonas começou a exigir mais de Tomé. Não é assim, rapaz. Tem que ser rápido, eficiente. Tomé, sempre gentil, tentava acompanhar, mas a pressão aumentava. Para justificar seu comportamento, Jonas começou a repetir uma frase que parecia sábia, mas era perigosa. Quem vence na vida não pode ser mole. Cada vez que dizia isso, seu coração endurecia um pouco mais. Certa tarde, Sara preparou uma mesa bonita, com pão fresco, frutas e um ensopado que Jonas adorava. Queria comemorar o mês de prosperidade. Quando ele entrou, ela sorriu. Vamos agradecer juntos? Jonas tirou os sapatos, cansado, e disse. Agradecer por quê? Pela sorte? Ou pelo meu trabalho? Pelo que Deus nos deu. Deus. Jonas riu. Deus me deu o ponto. O resto fui eu que fiz. Foi um riso leve, quase brincalhão, mas doeu como se fosse um corte. Sara baixou os olhos. Aquele foi o primeiro dia em que ela sentiu medo. Não medo de perder dinheiro, mas medo de perder o marido para o próprio orgulho. À noite, enquanto Jonas dormia profundamente, exausto, Sara ficou acordada, olhando para o teto. Lembrava-se das noites em que oravam juntos de mãos dadas. Da humildade que os unia. Da fé que alimentava o coração dos dois quando nada mais alimentava. Agora, ela via o olhar dele mudar. Via a pressa, via a soberba nas pequenas frases, via a impaciência com os filhos. E temia que Jonas estivesse caminhando para um abismo invisível, aquele onde o homem perde o coração antes de perder qualquer outra coisa. Porque a bênção não some de repente. Primeiro, ela perde brilho. Depois, perde valor. E, por fim, perde espaço na alma do homem. E Jonas ainda não percebia, mas a bênção que o levantara estava começando a ser tratada como se fosse apenas a parte da vida. E nada que vem de Deus sobrevive muito tempo quando é tratado como comum. Os meses continuaram correndo como água, silenciosos, rápidos e difíceis de segurar com as mãos. Quanto mais o armazém crescia, mais Jonas parecia se afastar da simplicidade que antes o sustentava. Não era uma mudança brusca, daquelas que assustam logo de início. Era suave, quase imperceptível, como rachaduras finíssimas numa parede antiga, que ninguém percebe no começo, mas um dia a estrutura inteira pode ceder. O primeiro incidente ocorreu com Aristeu, um fornecedor que conhecia Jonas havia anos. Ele sempre fora pontual e confiável, mas dessa vez se irritou ao descobrir que Jonas atrasará o pagamento em 2 semanas. Não esperava isso de você, disse Aristeu, com ar grave. Era só falar que precisava de prazo. Jonas ergueu o queixo. Eu pago quando puder. Estou com muito movimento, mas não quer dizer que estou nadando em dinheiro. Não é questão de dinheiro, insistiu o fornecedor. É questão de palavra. Jonas virou as costas, fingindo que o comentário não o atingira. Mas atingiu. Não queria admitir que estava perdendo o controle da própria organização,
ou que estava confiando demais na ideia de que a ninguém vai me cobrar. Naquele dia, voltando para casa, Sara percebeu seu silêncio duro. Tudo certo? Aristeu é um chorão, respondeu Jonas. Quem tem negócio grande não pode ficar agradando todo mundo. Negócio grande? Perguntou ela, com cuidado. É, Sara. O armazém está virando referência na região. Precisamos começar a pensar alto. Ela sorriu sem mostrar os dentes. Jonas não era mais o homem que dizia a Deus me colocou aqui. Agora dizia a eu fiz. Outro episódio ocorreu com os vizinhos do morro. Antes, Jonas sempre fora o primeiro a oferecer ajuda, carregava sacos de farinha para idosos, consertava portas, emprestava caminhonete velha. Mas agora, as pessoas começaram a comentar. Jonas nem olha mais para a gente. Passa rápido, parece apressado, importante demais. Deve estar achando que virou o patrão de todo mundo. Sara ouviu esses comentários na feira. Não respondeu, mas seu coração apertou. Ela sabia que não era maldade, era distração. O sucesso tem um jeito cruel de cegar o homem para o mundo ao redor. A rotina vira corrida, e a corrida vira cegueira. Em casa, os filhos também começaram a notar diferenças. Elias, mais sensível, tentava se aproximar. Pai, posso te mostrar o desenho que fiz? É da nossa família. Depois, Elias. Tô cansado. Mas eu só queria. Depois. Repetiu Jonas, mais alto do que pretendia. O menino largou o papel e saiu apressado, segurando as lágrimas. Júlia, menor, pegou o desenho do chão e levou para Sara. Era bonito. Simples, mas bonito, 4 figuras de mãos dadas, com o sol brilhando atrás. O papai não gostou, sussurrou Júlia. Sara beijou a testa da menina. O papai está cansado. Ele vai olhar depois, meu amor. Mas, no fundo, ela sabia que Jonas não olharia. Não porque não amasse os filhos, mas porque estava intoxicado por uma ideia nova, já de que o trabalho era mais valioso do que tudo. O comportamento com Tomé, o ajudante, também começou a mudar. Antes, Jonas ensinava com paciência, quase como um irmão mais velho. Agora, cada erro do rapaz parecia um insulto pessoal. Tomé, você não escuta? Dizia ele, impaciente. Quantas vezes eu já expliquei? Desculpa, seu Jonas, é que... Não me venha com desculpas. Se quer crescer, precisa ser melhor do que isso. Tomé baixava a cabeça, tentando esconder o constrangimento. Sara, ao vê-lo sair do armazém com os olhos vermelhos, aproximou-se. O que houve? Nada, dona Sara. Só cansaço. Ela reconhecia aquele tipo de cansaço. Era o cansaço de quem anda perto de alguém que se esqueceu de como era humilde. O pior de tudo é que Jonas não percebia. Para ele, estava apenas ficando mais exigente, profissional, maduro. O sucesso, como vinil brilhante, encobria a poeira que começava a acumular sob seu próprio caráter. Certa tarde, ao chegar em casa, encontrou Sara orando na sala. Ela fechou os olhos por mais alguns segundos, depois se levantou. Posso falar com você? Perguntou. Fala. Eu tenho visto você diferente, Jonas. Mais distante, mais duro. Eu estou trabalhando. É isso que estou fazendo. Eu sei. Mas você também está se afastando. Dos filhos. De mim. E de Deus. Não começa, Sara. Eu não estou brigando, ela tentou explicar, com voz calma. Só estou dizendo que sinto saudade do homem que você era. Jonas riu, um riso sem alegria. Você quer que eu volte a ser pobre? É isso? Foi como um tapa. Sara não respondeu. Apenas o olhou como quem vê alguém que está lentamente se perdendo. Naquela noite, Jonas tentou dormir,
mas algo o incomodava. Lembrou-se da conversa com Sara, de Elias com o desenho, de Tomé cabisbaixo, de Aristeu o chamando de irresponsável. Mas ele empurrou todas essas imagens para longe, repetindo para si mesmo que estava no caminho certo, que a vida exigia dureza, que carinho demais atrapalhava o crescimento, que o mundo era para quem aprendia a ser forte. O que Jonas não sabia ou não queria admitir é que a força verdadeira não é bruta. Não destrói. A força verdadeira constrói, sustenta, acolhe, e reconhece de onde veio. Mas quando o orgulho ocupa o lugar da gratidão, o homem começa a quebrar por dentro. E todas as rachaduras que surgiam no coração de Jonas ainda estavam escondidas. Mas não ficariam assim por muito tempo. O silêncio começou numa noite de vento gelado. Durante o dia, o armazém estivera lotado, uma sequência interminável de caminhões, negociações apressadas, chamadas telefônicas e discussões com fornecedores. Jonas chegou em casa exausto, irritado, com o estômago queimando pelo café que tomara em excesso. Jogou as chaves sobre a mesa, largou as botas no chão e sentou-se sem dizer uma palavra. Sara, que já o observava há semanas com olhos preocupados, aproximou-se devagar. Fiz sopa. Quer comer? Depois, ele murmurou, sem energia. Quer conversar? Não agora, Sara. Estou com a cabeça cheia. Ela respirou fundo, tentando não se magoar. Nos últimos meses, parecia que qualquer tentativa de aproximação era um convite para uma resposta áspera. Naquela noite, uma tempestade começou a se formar. O vento batia contra as paredes da casa, assoviando através das frestas. Sara, acostumada a orar quando o tempo fechava, aproximou-se do marido. Vamos orar pela nossa casa? Pelo armazém? Pelas pessoas na estrada? Jonas franziu o rosto, cansado demais ou orgulhoso demais, para perceber que aquele convite não era rotina, mas um pedido da alma. Ora você, disse, deitando-se no sofá. Amanhã tenho um dia pesado. Mas sempre oramos juntos. Hoje não. Só quero dormir. E dormiu. Ou, pelo menos, fechou os olhos como quem quer escapar do mundo. Sara ficou parada por alguns segundos, segurando a própria tristeza como quem segura a água nas mãos. Depois, ajoelhou-se na sala, sobre o tapete gasto, e começou a orar baixinho. Pediu pela casa, pelos filhos, pelo futuro. Pediu por Jonas, pelo homem que ele tinha sido e pelo homem que estava se tornando. Mas algo a surpreendeu profundamente, pela primeira vez desde que se casara, sentiu como se suas palavras subissem apenas até o teto. Orava, mas não sentia a presença suave de antes. Era como rezar para um quarto vazio. Senhor, sussurrou, com lágrimas quentes. Eu sinto que algo está errado. Por favor, não nos abandone. No entanto, o vazio permaneceria por dias. Na manhã seguinte, Jonas acordou com o barulho dos galhos batendo nas janelas. A tempestade havia piorado durante a madrugada. Raios cortavam o céu e o vento parecia arrancar tudo pela frente. Ele abriu a porta e sentiu o cheiro forte de terra molhada, mas não sentiu nada por dentro, nem gratidão por estar vivo, nem respeito pelo que a natureza representava. Estava tão preocupado com o armazém que saiu sem tomar café. Quando chegou, encontrou uma parte do telhado vazando. Tomé, encharcado, tentava parar a água com baldes. Por que você não fechou isso antes da chuva? Jonas gritou, irritado. Seu Jonas, eu tentei, mas... Nada demais. Eu não pago você para ter desculpa. Tomé baixou a cabeça. Uma gota de água caiu do telhado, espirrando no chão entre eles. Me desculpe. Da próxima vez não erre, foi tudo que Jonas disse, antes de virar as costas. A tempestade ia diminuindo, mas dentro de Jonas um temporal pessoal começava a crescer. Ao longo da semana, ele começou a notar algo estranho. Não sabia explicar, mas sentia como se estivesse sozinho. Um tipo de silêncio espiritual. Antes, quando estava ansioso,
orava e sentia alívio. Quando estava com medo, pedia direção e uma paz vinha, suave, discreta, mais real. Agora, quando tentava orar, o que era raro, parecia que as palavras ficavam presas. Não era que Deus tivesse sumido. Era Jonas que havia se afastado sem perceber. Uma noite, enquanto Sara dormia, Jonas levantou-se para beber água. Ficou parado no meio da cozinha, olhando para o escuro. Lembrou-se da casa antiga onde crescerá, de quando orava pedindo apenas um cobertor quente. Lembrou-se de quando Mateus o ensinou a ser honesto. Lembrou-se de quando prometera honrar a bênção que receberá. A memória veio como uma lamparina acesa no meio da escuridão. Mas se apagou rapidamente, engolida pelo orgulho que ainda residia nele. Isso é bobagem, pensou, voltando para a cama. Mas o vazio continuou ali. Com o passar das semanas, tudo parecia mais pesado. Os clientes reclamavam de sua impaciência. Os fornecedores não aceitavam mais atrasos. Os vizinhos diziam que Jonas não conversava mais com ninguém. E a cada crítica, Jonas respondia com mais dureza. As pessoas não entendem o que é trabalhar duro. Ninguém valoriza meu esforço. Estão todos contra mim. Sara tentava conversar. Jonas, você está diferente. Frio. Frio? Ele riu sem humor, tô sendo prático. O mundo não é lugar para gente mole. Não é isso, ela insistiu. É como se você estivesse distante de Deus. Já falei para você parar com isso. Gritou ele, finalmente perdendo o controle. Foi a primeira vez em muitos anos que ergueu a voz daquela forma. Sara levou a mão à boca. As crianças observaram da porta, assustadas. Jonas sentiu o peso da própria explosão, mas, em vez de pedir perdão, caminhou para fora da casa e bateu à porta. Era noite. A lua estava encoberta pelas nuvens. Jonas caminhou até a beira do morro e ficou lá, olhando para o vilarejo abaixo. Mas mesmo naquele silêncio, não sentiu a paz de antes. Sentiu apenas um peso no peito. Dias depois, Sara tentou mais uma vez. Jonas, você sente que Deus está distante? Ele cruzou os braços. Deus não me ajuda no armazém. Sou eu que tenho que fazer tudo sozinho. Jonas, não fale assim. Por que não? É verdade. Eu construí tudo com as minhas mãos. Você recebeu tudo com as mãos de Deus, ela respondeu, firme. E está perdendo por causa do coração. Uma corrente de raiva subiu até o rosto de Jonas, mas, dessa vez, algo mais aconteceu, ele sentiu medo. Não medo do que Sara dissera, mas medo de reconhecer que aquilo era verdade. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Foi nesse exato momento que Jonas percebeu, não com a mente, mas com o espírito, que realmente estava sozinho por dentro. Não porque Deus o abandonara, mas porque ele havia colocado trabalho, orgulho e ambição no lugar onde Deus deveria estar. E quando Deus se cala, não é ausência. É convite. Para voltar. Para acordar. Para enxergar. Mas Jonas ainda não estava pronto para ouvir. E antes que pudesse perceber, o silêncio que doía seria apenas o começo. A verdadeira queda ainda estava por vir. As semanas seguintes foram como uma sucessão de pequenos golpes, nenhum grande o suficiente para ser chamado de tragédia, mas todos dolorosos o bastante para corroer o ânimo de Jonas. Era como se cada manhã trouxesse uma nova fissura, um novo sinal de que algo estava saindo do eixo. Porém, orgulhoso e cego pelo trabalho, Jonas tratava tudo como a problemas normais do dia a dia. Não percebia que havia uma linha invisível ligando cada dificuldade, que ele estava perdendo aquilo que Deus havia confiado, não por incompetência, mas por descuido espiritual. O primeiro golpe sério veio com uma fiscalização surpresa. 2 fiscais chegaram ao armazém com pranchetas e olhares severos. Tomé, nervoso, correu para avisar Jonas. Seu Jonas, eles querem ver os documentos.
Deixa comigo, disse Jonas, ajeitando o cabelo, tentando parecer confiante. Por anos, Mateus sempre mantivera as contas em ordem. Mas Jonas, na ânsia de expandir rápido demais, havia feito algumas escolhas arriscadas: anotar pagamentos atrasados em cadernos soltos, guardar notas sem organização, e aceitar mercadorias sem registrar corretamente. Os fiscais observaram tudo, anotaram, fizeram perguntas. O suor escorria pelas costas de Jonas. Ao final, a sentença veio seca. O senhor vai receber uma multa. Os registros estão irregulares. Não é grave, mas precisa ser corrigido com urgência. Jonas ficou paralisado. Nunca antes, em anos trabalhando com Mateus, vira algo assim acontecer. Quando os fiscais foram embora, ele chutou uma caixa vazia e gritou: "Isso é perseguição! Só pode ser!" Tomé se encolheu. Seu Jonas, a gente pode corrigir. É só organizar. Fica quieto. Jonas explodiu. Se você fosse mais esperto, isso não teria acontecido. Tomé não respondeu. Apenas virou de costas, engolindo o constrangimento. O segundo golpe veio poucos dias depois. A plantação no terreno atrás da casa, que sempre dera bons legumes e verduras, foi tomada por uma praga de fungos. Sara descobriu ao colher tomates para o almoço. Ficou horrorizada ao ver as folhas cobertas de manchas escuras. Ela chamou Jonas. "Olha isso, Jonas. A horta está morrendo." Ele olhou por alguns segundos, depois balançou a cabeça. "Isso é normal. Planta é assim mesmo." Não assim, insistiu ela, tocando uma folha murcha. "Nunca vi desse jeito." Jonas suspirou, irritado. "Eu não tenho tempo para cuidar disso agora. Quando sobrar tempo, eu vejo." Mas nunca sobrava tempo. Em poucos dias, a praga se espalhou. O que antes era sinal de fartura virou um campo doente. O cheiro azedo das folhas apodrecidas começou a invadir o quintal. Sara tentava salvar o que podia, ajoelhada na terra, arrancando as plantas podres com as mãos, mas era tarde demais. Ela percebeu o simbolismo antes de Jonas. Algo que Deus lhes dera para cuidar estava morrendo por falta de atenção. O terceiro golpe atingiu em cheio o armazém. Um dos caminhões que transportava produtos para Jonas quebrou na estrada. A carga, que incluía itens caros como carne seca e sacos de farinha especial, estragou antes de chegar ao destino. O motorista ligou para Jonas, desesperado. "Fiz tudo o que pude, mas o motor ferveu. A carga ficou no sol." Jonas socou a parede do armazém. "Isso é brincadeira, só pode." "Me desculpe." "Desculpe não paga prejuízo." Gritou ele, desligando na cara do homem. Aquela perda doeu no bolso e no orgulho. Ele passou a noite inteira andando de um lado para o outro, batendo nas mesas, reclamando alto, culpando o destino, Deus, o tempo, a vida, qualquer coisa menos a si mesmo. Sara o ouviu da sala. Pensou em ir até ele, mas sabia que naquela noite, qualquer palavra seria um fósforo aceso em pólvora. Mas o golpe que realmente abalou Jonas não envolveu dinheiro. Foi a noite em que Elias, seu filho, entrou devagar no escritório improvisado do pai, segurando um papel dobrado. "Pai, posso falar com você?" Jonas, com as mãos cheias de contas e notas fiscais desorganizadas, respondeu sem olhar. "Agora não, Elias. Mas é rápido." "Eu disse agora não." O menino engoliu o choro e colocou o papel sobre a mesa. "É que eu passei no concurso de redação. Fiquei em primeiro lugar na escola." Jonas levantou os olhos. Por um momento, parecia que iria sorrir. Mas, em vez disso, murmurou: "Que bom. Depois a gente vê isso, tá?" E voltou às contas. Elias saiu da sala em silêncio, com os olhos molhados. Sara entrou alguns minutos depois, encontrou o papel na mesa e leu a redação.
Era sobre família. Sobre como o pai trabalhava muito, mas era herói. Sobre como Elias sonhava em crescer e ser como ele. A última frase fez Sara desabar. Meu pai é forte. Ele sempre me vê, mesmo quando está cansado. Mas Elias agora sabia que isso não era verdade. Sara, com o coração pesado, foi até Jonas e colocou a redação na frente dele. Você ao menos leu? Sara, pelo amor de Deus, eu estou atolado. Jonas, este é o seu filho. A voz dela tremia. A sua bênção mais preciosa. Eu vejo depois. Jonas, quando foi a última vez que você agradeceu por ele? A pergunta ficou suspensa no ar, como um soco que não encosta na pele, mas quebra por dentro. Jonas abriu a boca para responder, mas fechou. Algo em seu peito latejou de forma estranha. Mas, como sempre, ele empurrou esse sentimento para longe, como quem empurra entulho para debaixo da cama, acreditando que, se não olhar, não existe. As semanas passaram, e as perdas continuaram se acumulando, pequenas, constantes, silenciosas. A horta morreu por completo. Tomé passou a evitar contato com Jonas. Os vizinhos se afastaram. Sara chorava à noite, acreditando que ele não ouvia. E Elias parara de mostrar desenhos. Mas a maior perda ainda estava chegando. A perda que não vem lentamente, mas de uma vez. Aquela que derruba tudo que ficou em pé pela metade. Aquela que Deus às vezes permite para quebrar orgulho quando o homem se recusa a escutar o silêncio. E Jonas ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O dia da queda começou como qualquer outro, comum, despretensioso, sem nenhum aviso grandioso de que tudo estava prestes a mudar. Jonas acordou cedo, sentindo a cabeça pesada, mas se obrigou a levantar. O armazém tinha sido sua vida por meses, mais do que sua família, mais do que sua fé, mais do que sua própria paz, e ele se recusava a admitir que algo estava errado. O sol ainda nem havia surgido quando ele saiu de casa. A estrada estava silenciosa, coberta por uma névoa fina. Jonas caminhava rápido, murmurando sobre contas, fornecedores e dívidas, completamente alheio ao fato de que aquele seria o último dia em que veria o armazém do jeito que o conhecia. Quando chegou, sentiu um cheiro estranho. Um cheiro de fumaça antiga, misturado a ferro queimado. Jonas franziu o rosto, confuso. O armazém estava fechado, mas o odor parecia sair de dentro. Com o coração acelerado, ele correu até a porta lateral, onde a madeira estava escurecida. Tocou e sentiu a superfície quente. Muito quente. Não, murmurou, desesperado. Empurrou a porta com força e ela cedeu com um estalo. Uma nuvem de fuligem escapou, sufocando-o. O interior estava escuro, mas o suficiente para que ele visse a realidade: o fogo havia passado por ali na madrugada. Não era um incêndio devastador, mas fora destrutivo o bastante para arruinar as estruturas, queimar prateleiras, derreter embalagens e encher o lugar com o cheiro amargo da ruína. Jonas cambaleou para dentro. O balcão onde ele se sentia poderoso agora era apenas madeira chamuscada. As prateleiras que exibia com orgulho estavam retorcidas. Os produtos que representavam seu trabalho duro agora formavam um tapete de cinzas. Deus, por quê? Ele sussurrou, com a voz quebrando. Sentiu as pernas falharem e se ajoelhou ali mesmo, no meio do desastre. Foi então que a lembrança veio. Não uma memória bonita, mas uma que cortou fundo. A última oração verdadeira que fizera naquele lugar. A última vez que agradeceu. A última vez que reconheceu que aquela bênção não era dele. E percebeu que fazia muito, muito tempo. Ele olhou ao redor, o cenário parecia um retrato cruel da própria alma, de um lugar que um dia fora cheio de vida, agora vazio, escuro e queimado. Assim como ele. Sara chegou minutos depois, ofegante. Tomé vinha logo atrás, desesperado. Jonas! Você está bem? Ela gritou, correndo até ele.
Ele não respondeu. Apenas continuou de joelhos, como se estivesse preso no chão. Sara se abaixou, segurou seu rosto com as duas mãos e viu algo que não via há meses, e lágrimas. Não de raiva. Não de frustração. Mas de quebrantamento. Eu estraguei tudo, Jonas murmurou. Tudo o que Deus colocou nas minhas mãos, eu perdi porque não cuidei. Sara o abraçou, sem dizer nada. Tomé ficou em silêncio, sem coragem de se aproximar demais. Depois de alguns minutos, Jonas finalmente conseguiu falar. Isso é culpa minha. Eu deixei o orgulho tomar conta. Eu esqueci de agradecer. Esqueci de cuidar. Sara passou a mão em seus cabelos, com calma. Deus não tirou de você para te destruir. Tirou para te acordar. Jonas chorou como uma criança. Nos dias seguintes, foi difícil. A notícia do incêndio se espalhou rápido. Muitos comentavam que era azar, outros diziam que era castigo, outros apenas balançavam a cabeça com pena. Jonas ouviu de tudo. Mas nada doía mais do que ouvir sua própria consciência repetindo. Você desprezou aquilo que um dia pediu chorando. A família teve que vender ferramentas, economizar ao máximo, cortar gastos. A horta destruída, as finanças apertadas, o armazém fechado, tudo parecia um pesadelo. Mas foi justamente nesse período que o milagre começou a acontecer, não nas coisas, mas no coração de Jonas. Ele passou a ajudar Sara com pequenos trabalhos. Levava Elias à escola. Ajudava Júlia com lições. Conversava com Tomé com humildade. Era como se Deus estivesse reconstruindo cada parte quebrada, não por fora, mas por dentro. Um dia, enquanto ajudava um vizinho a carregar lenha, algo que não fazia há muito tempo, ouviu. Jonas, você parece outro. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, e respondeu. Sou. Deus precisou me derrubar para eu perceber que estava em pé pelos motivos errados. Meses depois, com muito esforço, Jonas conseguiu abrir um pequeno galpão no terreno onde antes ficava a horta. Não era grande, não tinha o brilho do armazém antigo, mas tinha algo mais precioso, tinha significado. Era um recomeço humilde, e desta vez, com o coração certo. Certa tarde, ele chamou Elias. Filho, vem cá. O menino se aproximou. Jonas segurou seu ombro e disse. Eu li sua redação. Tarde demais, mas li. E quero que saiba, você sempre foi meu orgulho. Eu é que fui cego. Elias o abraçou com força. Eu sabia que você ia voltar, pai. Sara observava de longe, sorrindo. Anos depois, o galpão simples prosperou. Não como antes, não com arrogância, mas com paz. Jonas era respeitado, não pelo tamanho do negócio, mas pela transformação visível em sua vida. Um dia, caminhando com os netos pelo terreno onde o grande armazém um dia existira, Jonas se abaixou, pegou um punhado de terra e disse. Lembrem-se de uma coisa, e Deus nunca tira nada para destruir. Ele tira para ensinar. Às vezes, ele deixa a bênção desaparecer para que a gente perceba que deixou de valorizar. As crianças ouviram com atenção. Jonas sorriu, com um brilho de sabedoria nos olhos. Valorize o que Deus coloca em suas mãos, antes que ele tome de volta. Porque, no fim, a perda maior não é a coisa, é o coração que esquecemos de manter grato. E pela primeira vez em muito tempo, Jonas sentiu dentro do peito aquilo que havia perdido lá atrás. Paz. Humildade. E a certeza de que, desta vez, cuidaria bem do que Deus lhe confiara.